extremos e casos não extremos sobre isso. Isso. Estamos de volta, último bloco do Antenados ao vivo para todo o Brasil, tema livre. Esse tem um caso até um pouco curioso, mas é interessante para a gente entender como funciona coisas dentro de um patrimônio da igreja, de responsabilidades. Aqui tem um irmão que falou o seguinte, olha, eu estava lá no carro, meu carro foi indenificado porque a pessoa que estava ajudando, não sei se voluntariamente, né? Porque algumas igrejas também é pago também, essas pessoas, para estacionar e amassou meu carro. E o cara falou, olha, eu não quero chegar na igreja porque eu sou dizimista, ofertante, eu não quero que a igreja tire dinheiro para pagar o meu carro, mas eu quero que, poxa, culpar alguém. É o irmãozinho que está lá como voluntário deve pagar. Como é que vocês entendem isso? Eu já botei meu posicionamento. Perdoa. Ah, André, é feio. O carro é muito complicado. Perdoa. Você tem um carro aí porque você teve dinheiro para pagar esse carro. Coitado do irmão que está ajudando, às vezes, voluntário. Pode até ser irmãos. Eu conheço irmãos também que tem muito dinheiro que ajuda a estacionar carro. Isso é independente. Se ele faz uma besteira, eu já vi irmãos terceiros até pagar, ajudar. Já vi igrejas também indenizando, pagando conserto. Mas, enfim, são casos e casos. Mas, pessoas, como é que vocês entendem essas situações? E a gente, às vezes, até traçar outros cenários para o pessoal entender como é que funciona a legislação de coisas de patrimônio de igreja, dentro do patrimônio de estacionamento da igreja? Paulo, num consenso, ele fala ali aos Coríntios, não leve as causas eclesiásticas às leis dos homens. Resolva dentro de casa. É tipo assim, roupa suja se lava em casa. Se é dentro da igreja, o pátio da igreja, entre evangélicos, eu acho que isso daí deve ser... mas isso é coisa eclesiástica, mas isso é coisa que vai para outros níveis, a gente tem que cuidar também. Coisas um pequenas. irmão... coisas pequenas. É uma coisa pequena. Quer dizer, porque, na verdade, olha só, vamos diferenciar duas coisas. Se alguém pegar o material do outro, pegar o computador e quebrar... quebrou o computador, não quebrou de propósito. Isso é crime de dano. Se na igreja, fora da igreja... Quebrar, roubou meu laptop, minha coisa da igreja... Quebrar do banco. Por vontade de quebrar. Não é por quebrar sem querer, não. Tá certo? Você vai lá, vou quebrar o seu computador. E, vai lá e quebra o computador. Isso é crime. Quando alguém o crime de dano, ele só se comete de forma dolosa, com a vontade de quebrar. Agora, você pode quebrar uma casa inteira sem querer. De forma culposa. Tem gente que é desastrada. Tem gente. Você quebra, você derruba uma você não pode botar esse desastrado para ajudar como flanelinha na igreja. Aí vai dar complicação de cabeça. Um boi brabo, um jegue dentro de uma cristaleira lá para ver o que vai acontecer. Então, agora, alguém quando esbarra, amassa, bate o carro sem querer, isso não é crime. Isso foi sem querer. Então, o que acontece? Dentro da igreja, as igrejas não trabalham em geral, às vezes são muitos voluntários, pessoas que estão ali para ajudar. E às vezes posso criticar esse irmão que está no estacionamento enrolado. Por que eu não vou lá para o estacionamento? O irmão está lá tentando ajudar, eu botar o meu carro. Tá certo? E por que eu estou chateado, que eu acho que ele é enrolado? Por que eu não vou lá para o lugar dele e deixa que eu estaciono? Vai lá para dentro da igreja, eu trabalho para o irmão. Não quer, então quem está lá está ajudando o pastor, ajudando a igreja. Agora, se o agente que provocou o dano é de responsabilidade da igreja, pode acionar a igreja, se a pessoa quiser saber a resposta. Percebeu? Se alguém que trabalha para a igreja danificou, como numa empresa, se alguém dentro de uma empresa danificou um patrimônio seu no ambiente da empresa e for gente da empresa, tem responsabilidade, pode ser acionada a igreja. Pode ser até que a igreja vai acionar, se quiser, olhar do ponto de vista jurídico, né? O irmão que causou dano. Se quiser acionar o irmão direto, você pode acionar. Agora, fala sério, né? Dentro da igreja, irmão, olha só, se amassarem o seu carro ou o meu carro, se você vê alguém com o carro amassado, não deixa isso para frente, não. Ou você paga o prejuízo, ou alguém que está vendo vai lá e paga o prejuízo por causa de brigar por causa de carro que se esbarrou no estacionamento da igreja. Então vá, bota seu carro lá de fora. Porque, na verdade, às vezes quem está dirigindo é uma pessoa idosa, uma pessoa que está angustiada, não percebeu, a igreja pode estar com o quintal, não está muito claro, e é bom que esteja claro, né? Mas pode acontecer, e alguém esbarra, vai brigar por causa disso. Larga isso para lá, irmão. O melhor foi durante o culto, vai ser durante o culto. Brigar por causa disso é realmente a pessoa está precisando de oração. Depois que a pessoa orar, o Espírito Santo de Deus entrar no coração da pessoa, tomar ali o coração da pessoa, vai nem querer cobrar. Porque não vale a pena, eu dei a resposta jurídica para poder satisfazer a dúvida de quem precisa saber. Agora, eu não acho que tem que ir para a justiça, nem para a polícia. Até então cobrar, que Deus deu tudo de graça, né? Deu o seu filho. Exatamente. Né? Para morrer por todos nós. Isso aí. E as pessoas exigem tanta exigência na igreja, porque amassou o carrinho. Isso aí é coisa mínima, isso é materialismo. Exatamente. É coisas materiais, deixa passar e vai para o espiritual, porque isso aí vai ser uma semente. Exato. Ele vai semear e Deus vai dar tudo em dobro. Eu creio. Eu citei o exemplo da igreja do apóstolo Edson, em que os irmãos, a igreja está crescendo tão rápido, provavelmente, que é uma igreja que tem muitas cadeiras, sei lá, deve ter algumas centenas de cadeiras, e os irmãos vão assistir o culto em pé. Aqueles irmãos que vão assistir o culto em pé, lá nem de carro vão.
Entendeu? Poxa, eu estou reclamando porque o meu carro amassou. E eu sei que o senhor tem dinheiro para ter um carro, eu tenho dinheiro para consertar o carro. Ah, não, mas eu estou endividado, então vende o carro e paga a dívida. A realidade é que... Eu concordo plenamente. Perfeito. Se não tem dinheiro para pagar o IPVA, não tem condições para consertar o carro, não tem condições para Tem fazer carro uma pra quê? lanternagem, meu irmão anda de bicicleta ou a pé. É a melhor coisa. É verdade. Melhor. Que aí ele vai ficar, e não vai Concordo ficar reclamando plenamente. dos irmãos também dentro da igreja. não vai Recebe saber o carregar cumprimento ele. do varão aí, meu. Eita Deus! Pastores, tem uma coisa, enfim, isso eu enxergo como também inevitável em certas denominações, ou não, porque, enfim, eu estou vendo essa questão de ordenação feminina começar pelas denominações que a gente julga serem históricas. Que a gente fala, aquela que tem a cabeça mais histórica, a gente imagina. É mais fechada e tudo. A Igreja Batista, no Brasil já teve isso, nos Estados Unidos. Agora, várias outras metodistas, várias outras igrejas pelo mundo afora estão começando a reconhecer a ordenação feminina ao ministério. Né? Como é que vocês, rápido, a gente tem 4 minutinhos, entendem isso? No Brasil já aconteceu na Igreja Batista, em algumas Assembleias de Deus já tem isso, porque, embora ela participe de alguns conselhos ou convenções, o pastor da igreja, de fato, é quem decide coisas assim também, independente se a convenção for a favor ou não, é uma discussão isso ainda, mas como é que vocês entendem dessa questão da ordenação, reconhecimento do ministério feminino? A ordenação, ela já Eu vou vem- além, não vou falar nem da ordenação, eu vou falar de reconhecimento, porque a ordenação é quando você pega alguém que não é para ser. Reconhecimento é quando você chama alguém que já é. Pronto. Então é reconhecer o ministério feminino. reconhecer. Aí, por exemplo, a igreja quadrangular, ela vem com a Aimee, que foi a primeira pastora, fundadora, veio lá no começo do século XX. Não é de agora, não. E metodistas também da Europa, né, da Inglaterra, algumas mulheres foram ordenadas, porém tem seu preço. Eu vou sintetizar aqui. Tem o seu preço de uma mulher ser pastora, presidente na frente de uma igreja. Por quê? Porque a figura feminina, ela nasceu, para a mulher é a única que gera. O homem não pode gerar. O homem não ovula, o homem não gera filho. A mulher nasceu. E a Paulo falou que a função da mulher seria gerar filho. Ela falou isso. E quando uma mulher se torna pastora, ela tem um marido que está do lado dela. Ou ele está preparado para estar do lado dela e para suportar as retaliações que vêm sobre um pastor, porque um pastor ele é retaliado pelo diabo. Um pastor ele sofre pressões. E aonde o pastor vai se encostar? Aonde ele vai procurar o refúgio? Na noite, ou seja, na hora de dormir, ou quando ele chega em casa, é na esposa. E esposa de pastor, esposa de uma pastora, ele vai ter um certo sofrimento. Por quê? Porque a mulher, ela nasceu para cuidar do homem. Ela nasceu para cuidar E de um homem. vice-versa. E o homem da mulher? E o homem da mulher. Descarregando a mulher, Olha tá na hora bem, da mulher eu descarregar já um pouco vejo, no homem. hein, eu já vejo Tem por outro dois lado. minutinhos, um minutinho Eu pra cada vejo pelo gente. outro lado. A mulher, olha bem, nós temos mulher presidente Dilma. Então não tem essa que a mulher é mais frágil. A mulher realmente ela pode assumir uma presidente de uma igreja, sim, porque na realidade nós não vemos o lado frágil. Nós vemos aí a autoridade espiritual. Porque o que está sobre os ombros de um ministro, principalmente, é a autoridade espiritual. Por outro lado, tem mulher que manda mais do que o homem. Tem mulher que domina. O lar tem mais cabeça para administrar, sem dúvidas. A mulher, inclusive, eu vou além. A visão da mulher é maior do que a do homem. Eita Deus! A visão Olha aí, perfeita. a mulher. A minha posição é simples. Jesus falou assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A gente olha dentro das igrejas, tem muito mais mulher do que homem. E detalhe, fazendo quase tudo. Eu entendo a postura do pastor Aécio. Então, assim, a questão de Fragilidade, outras questões, sim. de outras questões que também, o que eu vou falar aqui não nega o que ele falou, tá certo? É uma complementariedade. Então, em virtude de estar faltando obreiro, ter mais mulheres do que homem, e as mulheres elas já estão assumindo algumas funções, elas estão, está comprovado, elas se convertem primeiro que os homens, elas assumem espiritualmente a família primeiro que os homens. E começaram a surgir líderes que acabaram sendo reconhecidas. Eu acho que o não reconhecimento inicial, no início da era cristã, foi mais por questões culturais, que Jesus Cristo, Paulo, não queria confrontar.
Agora, definitivamente, uma mulher que ela é uma líder, eu concordo que o marido tem que estar junto, tem que ser líder também. Ele tem que estar à frente, nem que ele seja, que ela seja ali o carro-chefe. Se ela é pastora, eu acho que ele teria, é o ideal, na minha visão, e com toda esse... eu devo admitir que eu posso não estar completamente convencer todas as pessoas, mas é importante que ele seja pastor também. Por quê? Mas porque senão... E se ela não tiver chamado com ele, Exato, e tem com ela. isso. Por outro Exato. lado, eu vejo também, no Antigo Testamento nós tivemos mulheres que assumiram cargos importantíssimos. Esther, juíza. A gente tem só 30 segundos para terminar. Nós temos Paulo também, que ele tinha mulheres que estavam lado a lado com ele. Ele comissionou mulheres. O mesmo Paulo que fala que escreve carta que as mulheres estejam no carro, ele comissionou mulheres e ele bate firme ali, olha. Quem foi ver Jesus ressurreto e anunciou para todo mundo primeiro? Foi a mulher. Então, olha, senhores, está acabando já o eu espero que as mulheres fiquem do meu lado, porque hoje eu estou defendendo as mulheres. Que Deus abençoe. Mas sabe o que eu acho bonito? Estamos terminando aqui, é que nós debatemos sobre ordenação e reconhecimento do Ministério Feminino, e em nenhum momento, pra gente ver, isso é um negócio que vem consequente agora, nós levantamos questões teológicas, nós estamos falando sobre coisas sociológicas, de mulher, enfim, de postura e tudo mais, que é uma coisa interessante. Eu sempre toco nesse assunto, antes começou só era questão teológica, aí depois era teológica, mas aqui, hoje nós falamos, será que dá mesmo capacidade de família e tudo mais? É porque acho que barreiras foram quebradas, e parabéns para as mulheres. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Um bom fim de semana, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.